Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos, através deste meio de comunicação, possamos meditarmos, compartilharmos a palavra do Senhor. Gostaria de meditar com você nesta noite, em Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 20. Abra sua Bíblia, por favor, e compartilhe conosco a leitura da preciosa palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirirdes riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Louvamos o teu excelso nome, porque tu sempre providencia o alimento necessário para nossas vidas. E assim, através da iluminação do teu Espírito Santo, pedimos que tu venha nos fortalecer nesta noite,
Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio, a palavra em si, significa repetição da lei. É uma recapitulação que Moisés faz de toda a trajetória do povo de Deus. Ele faz uma recordação de tudo que aconteceu, trazendo novamente as mesmas exortações que ele, no decorrer do livro, deu como ordem dada pelo Senhor nosso Deus. E aqui no capítulo 8, a gente pode observar que ele vai relembrar a saída do povo do Egito e os milagres e as obras que Deus fez. E eu quero chamar a atenção para nós nesta leitura, nesse texto, é a semelhança que existe entre o povo de Israel e a igreja. Por exemplo, o povo de Israel foram libertos do poder de Faraó, ou do Egito, da escravidão. Nós, como povo de Deus, nós somos libertos do pecado. O povo de Deus, ele peregrinou no deserto durante 40 anos, em direção à terra prometida. A igreja, ela é peregrina e forasteira neste mundo. Nós estamos peregrinando, caminhando rumo à pátria celestial. Moisés diz também em Deuteronômio que haveria de vir um profeta semelhante a ele. E esse profeta que ele se refere é a Jesus. Assim como o povo de Israel teve Moisés como líder, que foi o seu libertador, assim Jesus também nos liberta do pecado. Então há várias semelhanças. Assim como o povo de Israel sofreu no deserto, passou por tribulações, como diz aqui o texto, assim também nós, como igreja, nós estamos peregrinando. E a gente vê também de mais outras lições aqui nesse texto, que eu gostaria de meditar com você, com os irmãos, nesta noite, e tirarmos algumas lições aqui do texto, para que possamos nos edificar nesta noite. A primeira lição que eu gostaria de observar é que o deserto é lugar de prova. Veja aqui nos versículos de 1 a 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Veja aqui a semelhança. Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Nós passamos por humilhações, o povo de Deus passou por humilhação no deserto. Em muitos lugares em que o povo peregrinava, e quando eles iam passar por uma tribo, por alguma nação, que precisava até de algum alimento ou água que era próximo àquela nação, eles se humilhavam pedindo que deixasse pelo menos passar, mas muitos deles não deixaram. Muitos deles não deixaram, e eles tinham que andar quilômetros e quilômetros por outro caminho para que pudessem obter o mínimo necessário para o seu sustento. Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do homem, da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então veja, amados irmãos, que o deserto é lugar de prova.
povo de Israel estava no deserto. Nós estamos no mundo. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. No mesmo livro, lá em João capítulo 16, no verso 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. De modo, amados irmãos, que passamos por dificuldade neste mundo. A igreja é peregrina. Nós ainda não estamos na terra prometida. Nós caminhamos para a terra prometida. Nós ainda estamos no deserto. E o deserto é lugar de prova. É lugar de humilhação. E tudo visa um proveito, um propósito de Deus, que é a disciplina. Aqui ele diz no verso 5: sabei, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Essa passagem ela está em perfeita harmonia com Hebreus capítulo 12. Abramos nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? No verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, esse texto de Hebreus, ele está em perfeita harmonia com esse texto que nós lemos de Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 5. Ou seja, Deus, ele no deserto disciplinou o povo de Israel com o propósito de fortalecer o caráter santo do povo, de santificar o povo, de fazer com que o povo dependesse totalmente dele. Se alimentar do maná durante tantos anos, um tipo de alimento que não era conhecido, mas era o único que eles tinham, que vinha de Deus. Era como se fosse uma humilhação para eles, porque eles queriam outro tipo de alimento, outra variedade de alimento. Mas ali Deus deu para, de fato, ensinar a eles que eles tinham que depender de Deus, que eles tinham que serem sustentados de tudo que vem de Deus. Eles tinham que temer a Deus. Então todo aquele sofrimento que o povo de Israel passou no deserto visava exatamente a disciplina, a santidade, o temor. O versículo 5 ele resume tudo isso. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor disciplina assim o Senhor nosso Deus nos disciplina. E o versículo 16 vai dizer que é exatamente para o nosso próprio bem. Ele diz assim: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal
te fazer bem. Do ponto de vista humano, né, irmãos? Parece até uma contradição. Se a gente chegar diante do público e tentar dizer assim, olha, tudo isso que nós estamos passando, a igreja, tudo que a igreja está passando, todo esse sofrimento, a reclusão social, o temor da doença, as preocupações com as coisas materiais, tudo isso que nós estamos passando é para o nosso bem. Aí tem gente que não entende. De fato, é algo contraditório do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista de Deus, expressa a sua soberania e o seu cuidado para conosco. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o sofrimento que vem de Deus, ele promove a nossa santificação, fortalece o nosso caráter santo, e isso é bom para nós, porque nós vamos aprender a depender de Deus, nós vamos aprender a temer ao Senhor e andar nos seus santos caminhos. O salmista, lá no Salmo 119, ele vai expressar exatamente essa verdade, no Salmo 119, no verso 71. Salmo 119, verso 71. Ele vai dizer, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, assim como o povo de Israel passou pela aflição do deserto, pela humilhação, pelo sofrimento, e como assim também nós passamos, como hoje nós estamos passando por esse período de pandemia, é para que nós possamos aprender os decretos de Deus, possamos nos aperfeiçoar nos mandamentos do Senhor. Por todo o sofrimento que nós passamos, por todas as dificuldades, as adversidades, nós tiramos sempre uma lição para a nossa vida. E Deus não faz nós sofrermos apenas por maldade, ou porque Ele sinta prazer no nosso sofrimento, não. Se Ele permite, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito visa nós nos aproximarmos mais dele, nós temermos mais ao nosso Deus e crescermos em santidade. Portanto, a primeira lição que nós tiramos aqui é que, assim como o deserto é lugar de prova, o mundo também é lugar de prova. Nós estamos sendo provados. Tudo que acontece é para que a nossa fé seja provada, é para o nosso aperfeiçoamento. Se por acaso só viesse coisas boas para nós, isso não produziria em nós temor a Deus. Mas Deus sabe o que é preciso fazer para que contribua para o nosso crescimento espiritual. E por isso Ele permite o sofrimento, as adversidades. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que depois de toda a prova vem sempre a bonança. Deus nunca permite que nós venhamos a sofrer ou venhamos a sermos tentados além das nossas forças. Veja o que ele diz aqui dos versos 6 ao 10. Deuteronômio capítulo 8, voltando lá para o nosso texto. Deuteronômio capítulo 8, versículos do 6 ao 10. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes
de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e ramoeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Até o 10. Veja aí, amados irmãos, que depois da prova veio a bonança. Depois do deserto, sempre nós encontramos um oásis. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria pela manhã virá. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nós vamos ver que nós nunca somos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então o povo de Israel, durante todo esse período, ele, depois que passou pelo deserto, eles entraram de fato na terra prometida. Todo aquele sofrimento foi necessário, mas a Bíblia diz que o sofrimento do presente não são para se comparar com a glória do porvir. Assim também, nós passamos agora por dificuldades, por adversidades, por problemas, por tensões e medos, mas isso vai passar. E Deus vai nos dar momentos de alívio, momentos de alegria, porque Ele sabe até que ponto nós podemos suportar. De modo que eu acredito que até mesmo aqui nesta terra, Deus nos dá a oportunidade de termos momentos de alegria, de descanso. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele refrigera minha alma. Então, Deus quer que nós possamos perseverar nas dificuldades para alcançar os momentos de descanso, porque Ele sabe e conhece o nosso coração. Ele vai dizer aqui ainda nos versos 11 diante, ele vai nos dar exortação para a gente não esquecer os benefícios de Deus. Ele diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois de multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Então, irmãos, a terceira lição que nós tiramos daqui é que Deus não quer que a gente esqueça dos seus benefícios. Porque o coração do homem, a tendência do homem é esquecer. Quando passa a dificuldade, quando passa as tribulações, que nós somos alcançados pela fartura, pela bonança, pelos tempos bons, a tendência é esquecer.
E a palavra de Deus está nos exortando, olha, essa disciplina, esse ensinamento que Deus está nos dando diante dessa pandemia, desse sofrimento, trancado dentro dos nossos lares, Ele está nos dando a lição, nos exortando a que quando Ele nos colocar numa posição de privilégios, numa posição de fartura, de bonança e de alegria, a gente não esqueça do que Ele fez por nós. A gente não esqueça do bem que veio dele, porque Ele é quem supra as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração e sabe que somos propensos a esquecer, por isso Ele nos dá essa exortação. E ele continua aqui no verso 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. A tendência do homem é essa. Não, é porque eu passei, porque eu sou forte. Eu consegui porque a minha saúde é boa e eu não senti nada. Não. É Deus que nos livra. É Ele que nos dá a vitória. Lá em Provérbios capítulo 21, no verso 31, ele vai dizer o seguinte. Provérbio 31, 21. Provérbio 21, 31. Capítulo 21, verso 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ele é que nos dá a vitória. Ele é o Senhor da terra, do céu. Ele é o dono do ouro e da prata. E todo o bem advém dele. De modo que a exortação que a palavra de Deus nos dá aqui é que nós não esquecemos dos benefícios que vêm do Senhor, mas que se lembre. Veja o que ele diz aqui no verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, se Deus permite que passemos por sofrimento, adversidades, e que depois desse sofrimento venha a bonança, Ele nos prepara para que quando vier fartura, nós possamos termos o nosso coração grato a Ele, possamos agradecer a Deus por tudo e reconhecer que todo bem vem dEle, não da força do homem, mas da força que vem de Deus. Por fim, amados irmãos, toda a exortação que nós ouvimos nesse capítulo 8 tem um propósito. O propósito é temer a Deus, é obedecer a Deus. Se não houver obediência de nossa parte, nada disso tem sentido. Veja que o texto ele começa requerendo obediência a Deus e ele conclui também com o mesmo assunto. Veja aqui o versículo 19 e o 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. E o versículo 1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento ao vosso Pai. A palavra de Deus começa requerendo obediência a Deus, e ela termina também requerendo obediência. Nada tem sentido se nós não aprendermos a obedecer a Deus. O que Deus quer comigo e com você, nessas provações, nessas adversidades, é nos ensinar a temer o seu nome, a obedecê-lo, a rendermos aos seus pés, a reconhecer a sua soberania
e reconhecer que nós pertencemos a Ele. Ele é dono de tudo, inclusive de nossas vidas. E nós devemos a Ele não somente a gratidão, mas o temor e a reverência. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos aprender com tudo que passamos em nossa vida. Que tudo Deus tem um propósito para nos ensinar a temer e exaltar o seu excelso nome. Amém. Façamos uma oração, sejamos despedidos com a bênção apostólica e o tríplice amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela edificação da tua palavra, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, porque tu tens o propósito, ó Pai, de nos ensinar através de tudo que passamos. E que assim que tu nos ensine a aprender, ó Pai, e nos aperfeiçoar nos teus santos caminhos, de modo que possamos olhar cada vez mais para ti e reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas, como o Senhor Todo-Poderoso, que devemos a ti toda a honra e toda a glória. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.